O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas a aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, meus caros, a nossa riqueza aqui do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade que aqui estão, uma alegria tê-las conosco, como também vocês que aqui vêm visitar o santuário. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar, de Ponte Nova e região, e todos aqueles que nos acompanham pelo canal Mãe Piedade no YouTube. Hoje cedo, tivemos a oportunidade de nos debruçar um pouco sobre a leitura tirada do 2º livro de Macabeus, que apresenta a imagem da mulher com seus 7 filhos, que vão sendo quase que obrigados a comer a carne que não seria permitida pela lei, e
como gesto de fidelidade, assumem, inclusive se preciso for, dar a vida. E dão a vida. E me lembro que eu disse uma coisa: a fidelidade nas grandes coisas ela é construída de pequenas fidelidades. Como as grandes infidelidades da nossa história são construídas também por pequenas infidelidades. Ninguém começa a roubar um banco com R$1 milhão. Começamos a roubar uma bala. Começamos a nos desviar aos poucos. Começamos a deixar dentro de nós com que algumas coisas cresçam. E como diz o ditado, o mal deve ser cortado na raiz. Mas me permitam, não é esse o horizonte que gostaria de refletir. Na liturgia de hoje, onde celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, discípula de Francisco de Assis, eu gostaria de lançar um olhar sobre a riqueza de Lucas capítulo 19, versículos 11 a 28. E a parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, ela está emoldurada. O quadro é uma beleza. Todo quadro é uma beleza. Daí então, quando vamos escolher uma moldura, nós pensamos na parede, com o que ela vai combinar, e obviamente nenhuma moldura pode ofuscar a beleza de um quadro. Aqui está um quadro, dado por nosso Senhor Jesus Cristo, através do evangelista São Lucas. E as molduras são as seguintes: Jesus está indo para Jerusalém. E é justamente assim que começa. Jesus estava perto de Jerusalém e lá no versículo 28 diz: Jesus caminhava à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Então, na caminhada com Jesus Cristo, os discípulos escutam essa parábola, mas por quê? Só porque está perto de Jerusalém? Só porque está chegando a Jerusalém? Porém, Jerusalém é o lugar aonde um ponto crucial, um marco será estabelecido para a vida dos discípulos. O Senhor que disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O mesmo Senhor quem diz que dará sua vida por nós. Ele está caminhando para o momento onde Ele próprio demonstrará quantas vezes a sua fidelidade a nós, ao amor que tem por nós e ao amor que tem ao Pai, o levará a viver o ato máximo de fidelidade, o de se entregar. E ninguém se entrega por alguma coisa que não acha que vale a pena. Ninguém se dedica a alguma coisa que não tenha plena convicção que valha a pena a sua dedicação, a sua entrega, a sua fidelidade. Ninguém, em sã consciência, com uma afetividade madura, assume uma pessoa na sua história se não sabe o valor que ela tem e as consequências de tal ato. Ninguém se dedica a um estudo numa área qualquer, tornando isso quase que uma profissão, se não for por alguma coisa que é, na sua consciência, valorosa e primorosa. Jesus sabe o horizonte que o espera. Passa pela cruz. Tem o fim na ressurreição. Mas os discípulos não sabem disso. Por isso ele vai dizer a eles, novamente chamando a atenção: o que importa é, ao longo de nossa caminhada, o modo com o qual vivemos a nossa fidelidade.
E a fidelidade não significa todas as vezes que nós falarmos que amamos a Jesus. A fidelidade não está permeada no número de vezes que nós fizemos as nossas orações. A nossa fidelidade está no ato de compreendermos que todos nós recebemos algo primoroso, a vida. E que eu tenho certeza nenhum de nós gostaria de trocá-la hoje por qualquer outra coisa. À medida com que ela corre risco, nós somos capazes de fazer absurdos, dedicações extremas. E aí está. A imagem da parábola é simples, na moldura. O homem que vai ser coroado rei, ele não é acolhido pelos seus conterrâneos. É exemplo de Jesus, que não é acolhido pelos seus conterrâneos, mas muitas vezes, em não raras ocasiões, também não é acolhido por aqueles que dizem ser seus discípulos. Lembremos que Judas ainda caminha com Jesus, e ele também está indo para Jerusalém. Ele está no grupo dos 12. E a imagem que Jesus conta é: existem aqueles que não me acolhem. Entretanto, é fundamental saber a nossa fidelidade e a nossa dedicação na compreensão da responsabilidade que é dada a nós, a cada um de nós. As 100 moedas, mais do que simplesmente representarem valores, elas representam o valor da nossa história que deve e precisa ter como render alguma coisa. Não render do ponto de vista financeiro, mas render do ponto de vista de significado. Porque a maior e única riqueza que eu e você, vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham, temos em comum, a única riqueza que nós realmente temos é aquela que se está identificada pelo nosso nome, a vida. Vale mais do que 100 moedas de prata, mais do que 100 moedas de ouro, mais do que qualquer coisa. E aí a imagem tão simples é: cada um de nós recebendo essas moedas, precisamos fazê-las render. Existem aqueles que se dedicam e se esforçam para fazê-las render. Alguns conseguem fazer 100, outras conseguem fazer com que rendam 5 vezes, mas o ponto central é: cada um precisa fazer com que a sua história renda em sentido, em valor, em esperança. E isso precisa de dedicação, e isso precisa de fidelidade. Porque se nós não acharmos que isso vale a pena, tudo se torna pequeno, tudo se torna ínfimo. E a conclusão é tão simples. Aqueles que receberam tais dons são chamados a um determinado momento a prestar contas, a devolver aquilo que não é deles. E receberão conforme aquilo que foram capazes de produzir. E isso não é de forma nenhuma mesquinha, não é de forma nenhuma difícil de entender, por uma coisa muito simples: qual de nós vai colocar uma coisa extremamente preciosa na mão de alguém que não vai cuidar dela adequadamente? Qual? Eu tenho certeza que nenhum de vocês colocaria o que recebe mensalmente na mão de uma pessoa que vai esbanjar e gastar tudo. Da mesma forma, a vida nos foi dada.
E aqui então, aquele que se dedica e fará com que a sua própria história se multiplique, com certeza receberá mais. Agora, aquele que não faz caso de nada, quem confiará nele alguma coisa? E o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é tão simplesmente: tomem cuidado para não fazerem com que a caminhada de vocês seja como a desse homem que simplesmente pegou as moedas que recebeu em confiança e guardou, e nem mesmo se precaveu em fazer com que elas rendessem o mínimo. A vida de todos nós precisa render o mínimo de sentido, o mínimo de esperança, o mínimo de compromisso, o mínimo de coerência, o mínimo de fidelidade. E se nos chamamos discípulos de Jesus Cristo, o mínimo de fidelidade é o Evangelho. Sem extremismos, sem partidarismos, mas buscando viver o Evangelho. E aí a imagem do que nós temos na primeira leitura tirada do livro dos Macabeus é muito simples. Porque se eu não sou fiel com a compreensão da dignidade que eu carrego como filho de Deus, qual é a minha compreensão de dignidade dos outros? Qual é o meu compromisso para com o mundo que tanta gente fala em discursos de todos os tipos, direita, esquerda, centro, e que não tem compromisso nenhum eficaz de se debruçar e fazer com que a sua própria história corresponda àquilo que tanto fala que o mundo precisa ser, e não assume ser na sua vida o que o seu discurso, muitas vezes tão bem articulado, busca transparecer. Enfim, nessa liturgia só isso nos é dito. Porque todo e qualquer santo, todo e qualquer cristão coerente, ele entende que aquilo que nós chamamos de vida eterna, de céu, começa a ser vivido agora num compromisso cotidiano, pouco a pouco. Como também o grande inferno, que muitas pessoas tinham medo, ele começa a ser vivido agora. Quando nós deixamos com que aquilo que não condiz com a dignidade de filhos de Deus cresça dentro de nós e nos faça participar de uma grande vergonha que toma cenário, não só no âmbito político, não só no âmbito de comunidades cristãs, mas no âmbito de sociedade, onde muitos, até dizendo-se indiferentes à religião, buscam satisfazer as próprias vontades e esquecem-se que a vida de cada um de nós precisa render alguma coisa de sentido e de esperança para alguém. Que o Senhor nos ajude à fidelidade e deixar com que Ele, Jesus Cristo, realmente reine em nossa história e em nossos corações, não nas nossas palavras, porque de palavras a sociedade está farta. De pé, meus irmãos, apresentemos nossas preces.